Começamos, então, oficialmente. Aí está gravando. Boa tarde aí para todo mundo, oficialmente, né? Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou Denis Fer, para quem não me conhece. A gente que tem uma ideia aí de fazer um papo aí sobre dados, analytics e como a gente, né, utiliza essa potência toda aí para o dia de hoje, nos dias de hoje, para as nossas operações, para as nossas frentes, para os nossos trabalhos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pitada rápida do Denis aqui, desse que vos fala. Tem um filhote lindo chamado Léo, casado, adoro o action figure, meu coringão, sou viciado em futebol, estamos treinando bastante ultimamente. Curto um Negroninho, bebida predileta aí recentemente aí dos últimos anos, e tem uma empresa chamada Just Little Data, que é uma consultoria de dados, uma empresa que tenta aí através de dados resolver problemas de negócio, né? Como que a gente através de dados cria alternativas, soluções, melhora o tempo de resposta, melhora a taxa de resposta, enfim, impacta positivamente aí o negócio dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né? E aí venho dividir um pouquinho com vocês da minha experiência de trabalho, experiência recente aí de alguns clientes, de algumas realizações que a gente fez aqui pela empresa, de algumas viagens, eventos aí que a gente acaba visitando também. Então, a ideia do dia de hoje é falar um pouquinho sobre, né, esse mundo que todo mundo já conhece, já sabe, que dados de fato impactam o negócio, né? Aqui tem alguns números, algumas pesquisas que mostram o potencial de mudança de negócio que dados têm. Acho que isso é given, né? Não precisamos repetir, mas como é que a gente faz isso, né? Dentro do contexto de vida que a gente está, como é que a gente de fato se organiza nossas operações. A gente fala muito aqui de marketing, né? De comunicação, de conversão, de mídia de performance, né? De CRM, enfim, são as disciplinas aí que estão envolvidas em cima do nosso tema aqui hoje, né? Obviamente que dados ajuda muito logística, ajuda muito segurança, ajuda muito uma série de outras frentes, projeção de demanda de um determinado produto, uma série de outras frentes que a gente pode trabalhar também. Mas acho que o foco de hoje aqui é do nosso mundo aí de marketing e comunicação e como a gente monta uma operação com esse pensamento aí data-driven que é necessário no dia de hoje, né? Acho que é um caminho sem volta, né? A gente já entendeu que dados vieram para ficar. Então, para dar esse contexto, né, acho que a gente também given, né, aqui contexto da nossa vida, né, a jornada do consumidor é caótica, continua caótica, vai ser cada vez mais caótica, mais canais, mais micromomentos, mais plataformas, mais conexões para uma tomada de decisão, às vezes num tempo menor ainda. O consumidor vem dividindo, né, a sua atenção em muitas e muitas frentes diferentes. A gente vive uma era de um overload de conhecimento, de informação, né? A gente cria e gera muitos e muitos dados, a tecnologia nos dá a possibilidade de gerar muitos e muitos dados, né? Muito maior do que a nossa capacidade de, como ser humano, né? De processar eles, de ter o entendimento deles. Então, a gente vive num mundo, né? Como o contexto onde hoje é muito fácil a gente ter acesso à informação. Desafio vocês aí qual é o dado que vocês gostariam de ter dentro de casa hoje. Eu tenho certeza que se a gente sentar juntos para pensar, a gente acha um caminho de como coletar ele de alguma forma. Como eu estava comentando, as tecnologias, né, se multiplicando, se desenvolvendo e ficando cada vez mais acessíveis, mais baratas, né? Então, se a gente, né, buscar aqueles famosos landscape, né, por exemplo, de Big Data, que é essa pesquisa aqui dessas imagens que eu trouxe aqui, ele cresceu demais nos últimos tempos, né? Então, você tem muitas alternativas, muita coisa free, né, para você usar, muita coisa open source. Então, a gente tem um acesso muito grande a essa tecnologia toda, o que faz com que a gente construa uma série de coisas, mas não necessariamente analise aquilo, né? Então, lá atrás, anos atrás, quando o Snowden, né, fez aquele trabalho, né, aquele cara da CIA lá que fez aquele trabalho de publicar uma série de informações do governo e deixar isso público, né? Tem alguns documentários sobre ele aí nos streamings aí para quem tiver curiosidade. Tem uma informação que ele divulgou, e se eu não me engano, ela é de
2013 ou 14, é uma informação antiga, mas eu trouxe ela só para a gente ver uma coisa aqui, que é a nossa história, né? A CIA gastava ali, a CIA não, o governo americano gastou ali, acho que 52, 53 bilhões de dólares naquele momento, naquele retrato, em dados, vamos dizer assim, onde 6 deles eram em data analysis, né? Ou seja, toda a diferença, né? 88% desse dinheiro estava lá em coleta de dados, em processamento, estava lá na parte toda de facilities e suporte, ou seja, estava na gestão daquela informação e não na análise daquela informação. E isso é a realidade também que a gente viveu e que muitas empresas viveram durante esse tempo. Uma série de projetos de trabalho, eu particularmente participei de vários projetos de grandes empresas que tinha lá 1 ano, 2 anos de vida, vamos implementar um Adobe Analytics, vamos implementar não sei o quê. 2 anos de vida sem ROI nenhum, né? E isso na linha do tempo não se sustenta tanto assim hoje, né? Ou seja, muito investimento para coletar o dado e pouco investimento para tirar algo dele. E isso se reflete no insucesso de tantos e tantos projetos, né? Se a gente perguntar até para o ChatGPT, fiz essa brincadeira aqui, está no print da tela, né, os motivos de insucesso, né, dos projetos de Big Data, dos projetos de Data Driven, dos projetos de uma reorganização das empresas com relação a dados, ele traz vários motivos que a gente vem conhecendo a linha do tempo, né? O desalinhamento desses projetos com os objetivos de negócio, o não vínculo desses projetos com uma entrega com o ROI dedicada, fez com que muitos perdessem força no meio do caminho, que não tivesse budget para se sustentar, né? Acho que todo mundo aí que atua na área, certamente já viveu um projeto extremamente grande de coleta de dados e que ele, no final das contas, acabou não vingando, não terminando ou não dando o ROI que a gente deveria ter. E o resultado disso são os terminhos aí que a galera gosta de dar, né, para as coisas, mas o resultado disso é uma série de, entre aspas, aí, o cemitério dos dados, né, que o pessoal falou, de você ter um volume grande de informação, talvez dentro de casa, e não saber o que fazer com ela, né? Você coletou tanta coisa que talvez nem tenha utilidade para você no teu dia a dia. Você armazenou uma série de informações e gastou uma grana para manter elas de alguma maneira ativas e não conseguiu tirar insight nenhum daquilo. Então, é um investimento que, em algum momento, a empresa para de fazer, né? Porque não vê resposta em cima daquilo. Então, dando esse contexto geral, né? Onde a gente se encontra agora? Eu tenho uma série de dados, eu fiz grandes investimentos, talvez ainda não aprendi tudo que posso com relação a eles, e essa festa começa a ter algum tipo de organização, né? O Third Party Data, Second Party Data, First Party Data, né? Por isso a brincadeira do Party Data aqui, começa a vir as regulamentações, né? Começa a ter regra, começa a ter um monte de coisa. Mesma coisa das legislações dos aplicativos lá de, sei lá, do Uber, né? Da vida. Puta, agora querem taxar os caras. Tudo que é novidade, você tem um pico de atuação, aquilo até que, né, alguém vai tentar regulamentar aquele setor ou aquela ação. E isso está acontecendo agora. Então tá aí uma série de jeitos, foi super assunto lá no South by Southwest, foi muito assunto no Web Summit, foi muito assunto que eu já vi as pautas do evento que a gente tem aqui de Hackathon também, em Minas. Vai ser assunto lá em Minas. Cara, como é que a gente vive num mundo data privacy, né? Como é que a gente reorganiza a nossa estrutura, né? Uma vez que tem legislação, automaticamente plataformas, empresas, ferramentas começam a se organizar, a se adaptar também, né? Então, a história do mundo sem cookie, a história de a gente não conseguir mais ter uma identificação de ID de mobile, uma série de coisas que eram fácil da gente atuar, mas não necessariamente é fácil da gente continuar atuando, provavelmente aí até o ano que vem. Muitas dessas coisas vão deixando de existir. E a gente vai ter que se adaptar em cima disso. E essa adaptação ela acontece também com a tecnologia. A mesma tecnologia que muda e te tira de algumas coisas, ela vai te colocar em novas oportunidades. Uma Web3, por exemplo, vindo com muita força, onde você pode fazer uma conexão end-to-end com o consumidor final. Onde eu, Denis, posso fazer uma conexão end-to-end com qualquer um de vocês aqui, direta, de troca de dados direta entre a gente, sem meios, né? Sem plataformas no meio. Você vai ter controle sobre a tua informação, você vai ter controle sobre o seu dado. Então, eu não vou mais lá no Facebook comprar, né, os dados e falar com o público super segmentado, ultra segmentado que eu quero.
Eu vou ter que ir individualmente em cada um desses clientes, ou rezar para existir um Facebook que vai fazer esse trabalho para mim e eu vou continuar comprando dele. Então, as coisas vão começar a mudar e as marcas vão precisar, obviamente, se adaptar nisso. Então, isso como provocação, né, esse contexto que a gente vive, existe essa necessidade de a gente se equilibrar, né? Como é que a gente ganha a mínima atenção desse consumidor, né? Aqueles micromomentos, aqueles minutos, aqueles segundos preciosos que a gente, como marca, como produto, como serviço, precisa desse consumidor, e que nesse mínimo tempo eu consiga dar a mensagem que eu quero para ele, mas também absorver, né? É uma conversa, é uma troca, né? Não pode ser one way aqui, então eu consigo dar a mensagem também, coletar a informação possível dessa pessoa, desse contato, para que eu possa melhorar meu serviço, customizar meu serviço, personalizar meu serviço para voltar para ele de uma forma que seja rentável, né? A gente já entendeu que esse volume todo de dinheiro que tinham nas big techs, nas grandes empresas, já não é mais a mesma coisa, então eu preciso criar volumes rentáveis. Eu acho que nós, não sei, né, a cadeira aí que cada um senta, mas eu acho que o nosso dia a dia está longe do dia a dia de um Vale do Silício. A gente tem ROI, meta, objetivo todo dia para cumprir. Então, como é que eu faço tudo isso dentro do meu budget, dentro da minha restrição, dentro daquele resultado que eu tenho que atingir, sem comprometer aí a privacidade, quando a gente está falando de parte legal, né, de jurídica, e a confiança, né, desse consumidor, desse ponto de contato, nesse contexto que a gente tem de crescente regulamentação. Então, dado esse cenário, acho que a gente passa aqui por algumas etapas, alguns processos que eu entendo que eles são extremamente positivos, não necessariamente fáceis de serem executados, mas com resultados extremamente vistosos, quando a gente consegue ter a cadência e a disciplina de execução deles. Data Strategy, como é que eu olho a minha estratégia de dados? Não tem como a gente não olhar para isso hoje em dia, dentro deste contexto que a gente está vivendo. E aqui não é uma abordagem técnica, eu vou falar disso já no próximo slide. Data Analytics, como é que eu, de fato, analiso tudo que eu estou coletando, de fato, analiso tudo que eu tenho na mão. A brincadeira do nome da minha empresa, né, o Just a Little Data, ela vem um pouco disso, não vamos perder de vista o médio e longo prazo, da coleta da informação e de construção de bancos de dados e tudo mais, porque eles são super importantes, mas just a little data, sabe? Às vezes, com pouca coisa dentro de casa, a gente consegue ter bons resultados. Então, vamos analisar tudo que a gente coloca à mão. Então, Data Analytics nessa linha, nesse racional, para que isso tenha um bom direcionamento na nossa performance, de tudo que a gente fizer, de mídia, de CRM, de plataforma, de canal, de vendas, tudo que a gente quiser de fazer de performance, aconteça movimentando um pouquinho a cultura da empresa, né? Ser uma cultura mais analítica, uma cultura mais data-driven. Mas a gente não vai conseguir mexer na cultura da empresa se a gente não organizar esses 3 capítulos anteriores, porque senão fica um negócio só no discurso, né? Como é que eu vou ser data-driven se eu não tenho acesso à informação, se ela não está democratizada? Como é que você me cobra data-driven se eu não tenho nem, né, meus KPIs, meus OKRs minimamente definidos? Como é que eu vou ser data-driven se eu não tenho acesso ao resultado daquilo que eu estou fazendo no tempo que eu preciso? Eu só vou ter acesso a isso no mês que vem. Então, você não consegue criar uma cultura sem ter a informação fluida, né? Porque a cultura é mindset, né? A cultura é organização, é disciplina de execução. Ela não é ferramenta, a ferramenta vem um pouco antes disso. Então, a gente vai passar por esses 4 tópicos aqui e falar um pouquinho deles. Dado esse contexto de mundo aí que a gente vive hoje. Então, Data Strategy, como eu comentei, a ideia de hoje, né, e se a gente quiser falar de uma abordagem mais técnica, a gente agenda esse papo aí, podem mandar aí mensagem, chatzinho, a gente se encontra, mas a ideia não é de fazer uma abordagem técnica aqui, né, de você olhar aqui e falar de estrutura, de dados, de conexão, de API, ou das plataformas, né, do mesmo jeito que, né, os cookies estão indo para o espaço lá, de repente, dentro de um Google, e as outras plataformas que estão surgindo, né, um sandbox da vida e que vão te permitir fazer um trabalho similar a isso. Então, você tem caminhos e soluções, né? As empresas que estão se organizando, tendo sua própria DSP, tendo sua própria CDP, né? Então, obviamente, as empresas e as marcas, elas precisam crescer o seu tech de tecnologia, né, que a gente fala. Então, isso tem que acontecer. Mas a abordagem aqui é menos sobre a parte técnica e mais sobre a parte estratégica da história. Quantas e quantas marcas hoje estão nessa corrida do first party data? E numa corrida muitas vezes errada.
Numa corrida, muitas vezes, onde o objetivo final é ter 1 milhão de pessoas cadastradas numa promoção, até 1 milhão de pessoas cadastradas na newsletter. Mas você vai ter 1 milhão de pessoas cadastradas para quê? Né? A gente monta um robozinho aí e faz aquele trabalhinho lá na Receita Federal, você tem lá 200 milhões de CPFs. Você faz o quê com 1 milhão de nome, e-mail e telefone? Se você não tiver behavior de consumo dessas pessoas, se você não entender quem elas são, se você não entender a ação que elas estão fazendo ou qual é o próximo passo dela. Então, a gente consegue ver bons exemplos dessa corrida do First Party Data com behavior. É sempre CPF mais behavior, né? CNPJ, no caso de B2B, mais behavior. Ela não pode ser isolada, né? A gente não vai ficar olhando aqui tantos, vou citar vários cases, mas a gente não vai aprofundar no nível técnico deles, mas conceitualmente o programa Pão de Açúcar hoje consegue entregar um volume de informação muito grande para a gente. By the way, eles vendem o Denis compra desodorante cada 10 dias. O P&G, o Unilever, o Denis daqui a 10 dias vai vir comprar um desodorante. Quer você dar um desconto para ele aqui via minha plataforma? Porque o comportamento de compra do Denis eu tenho. E eu transformo isso em ativo em informação e coloco no mercado. Então, não é sobre ter um app de desconto só para o consumidor, né? É sobre ter uma plataforma onde você aprende e consegue ter informação de behavior do consumidor, consegue projetar aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele quer de desejo e, acima disso, rentabilizar. Quando você abre a opção de você lá nesse aplicativo selecionar, né, ativar algumas ofertas, comprando ou não comprando aquilo, que informação que você está dando para a plataforma, né? Você está dando informação só de desejo. Talvez você não realizou aquela compra, mas você deu informação de desejo, né? E a gente tem um case bacana da Seara, que ele fala, né, para experimentar a qualidade dos produtos com 40% do valor, cashback, direto na conta, pessoal. Você colocava o teu cupom fiscal ali, gastou R$10 em produto Seara, R$4 Pix para tua conta. Caramba, que coisa maluca, né? É tudo isso mesmo de dinheiro? É tudo isso mesmo de dinheiro. O que você tinha que fazer? Você tinha que colocar o teu cupom fiscal ali. E aí você colocou no dia 1, colocou no dia 3, colocou no dia 7, colocou no dia 10, cara, eu consigo entender o comportamento de compra do Denis. O que tem naquele cupom fiscal? O que tem naquela notinha? Né? Muito parecido com o que os shoppings fazem, principalmente no final do ano, né? Alguns agora já têm essa plataforma de maneira perene. Visito bastante o Shopping Moca ali, eu moro na região do Ipiranga, a gente vai bastante no Shopping Moca ali. Pô, toda vez que vai lá, tomou um café na Copenhague, bate uma fotinha da notinha, sobe no aplicativo, ganha desconto no estacionamento, imediato. Raramente pago estacionamento no shopping agora, porque qualquer valor ali que você gasta, ele te dá um benefício para aquilo. Então, se ele vai me dar um benefício, eu faço ação, porque eu quero benefício. Faço ação, quero um benefício. O Shopping Moca hoje, na teoria, tem acesso a tudo que eu gastei lá no último ano, praticamente. Todas as notinhas que eu usei. O que ele aprendeu agora sobre o Denis, né? Frequência que eu vou, frequência que eu compro, ticket médio, qual o perfil de compra que eu faço, né? Então, você consegue fazer um trabalho de First Party Data muito bem elaborado desta forma, do que só ter coleta de cadastro. Se a gente vai para um mundo diferente, né? A Shein tá voando, né? Todo mundo falando aí da Shein. Em casa chega pacote uma vez por semana lá da Shein, que tem um processo de gamificação dentro dela. Eu não sei aí quem já teve a curiosidade ou quem já é cliente fiel aí da Shein. Você consegue jogar joguinho dentro do aplicativo deles para ganhar ponto, para fazer um negócio. Isso te dá desconto a determinados produtos. Existe um processo de gamificação e tem um trabalho de usabilidade feito aqui que ele é fantástico. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra no Web Summit deles, e o rapaz falou que o maior investimento deles é em UX, é em usabilidade, para atrair a atenção do consumidor. Ele falou que o mindset que eles têm lá de desenvolvimento não é um mindset de desenvolver e-commerce, é um mindset de game, não necessariamente desenvolver o jogo, mas de pensamento, de Netflix, de streaming, que é como é que a gente cria uma plataforma para atrair a atenção do consumidor e ele não querer ir embora dela. E é o que acontece muitas vezes. Você vê diversas pessoas navegando no app, consulta, vai daqui, vai de lá e joga e volta e vai não sei o quê, e não consegue largar a mão daquele aplicativo. Então, qual que é o mindset? Eu quero construir o melhor e-commerce do mundo? Ele falou, não, meu time de usabilidade, ele é focado em entender as dinâmicas e as formas
que games e streamings usam na sua indústria e que prende a atenção do usuário, porque é essa dinâmica que eu quero trazer para o meu app, que, by the way, é um e-commerce, né? By the way, você compra no final. Mas a mentalidade de construção de first party data ela é fantástica e trazendo com diversos princípios de usabilidade. Esse rapaz aqui, ó, Vokun aqui, é um TikToker, né? Canal super novo, TikTok, mídia, né? A gente pode falar, pô, mas como é que a gente faz um first party data com isso? O cara é super recente no TikTok, é coisa acho que de 2, 3 anos, acho que de 2 anos a conta dele, acho que, ou talvez menos que isso, não lembro agora de cabeça, mas eu lembro que é algo bem recente, quando a gente estudou esse case, e ele começou a fazer trabalhos de explorar oportunidades de compra. Galera, sair com 20 doletas no bolso, ou moedas de algum outro país aí dele, se eu não me engano, acho que ele tem uma atuação forte na China, sair com 20 doletas no bolso e vamos ver o que eu consigo comprar de tal categoria de produto. Hoje eu vou fazer um exercício com 50, hoje eu vou fazer um exercício com 10. Então, ele criou uma cadência de conteúdo e numa formatação onde as pessoas começaram a se conectar muito com ele. E aí, o que ele faz? Ele me cria um Telegram exclusivo, que as pessoas pagam, inclusive, para participar dele, para receber o convite lá do Telegram. Tem uma mensalidade aqui, onde ele solta o conteúdo que ele ia soltar lá no social commerce dele, ele solta primeiro no grupo privado do Telegram, para depois ele ir para o social commerce, como se fosse ali um pré, né, um momento de exclusividade para a galera, e com outras dicas específicas. Então, cara, entende uma plataforma de massa, cria um canal de conteúdo focado para trazer aquilo para um first party data para poder ter uma ativação, né, financeira sobre aquele dinheiro, que ele poderia ter no TikTok direto. O shop commerce do TikTok já está aí para ser lançado no Brasil e já tem país lá fora que acho que está em teste, né? Está em beta teste. Na China, por exemplo, está em beta teste. Então, putz, o cara já se adiantou e trouxe isso para dentro de casa, né? Então, exemplos de canais completamente diferentes, de mais tradicionais a mais modernos, onde a corrida, né, que a gente fala desse first party data, ela é notória, né? E quando a gente fala de first party data, a gente fala muito do dado do consumidor, né, desse a compra, a venda, transacional, mas existem várias informações aí que a gente fala dos não transacionais, que elas são extremamente importantes. Quando a gente fala de Wi-Fi, quando a gente fala de câmera, quando a gente fala de sensor, né? Existem uma série de coisas que estão em volta da gente e que certamente poderiam ser coletadas e utilizadas a favor, né, das marcas e tudo mais, obviamente que dentro aí das restrições legais que cada canal e plataforma tem. Mas a gente não precisa se prender, né, a coisas transacionais, né? A gente pode abrir um pouquinho o nosso horizonte, principalmente o pessoal que veio aí de CRM, abrir o horizonte para todo e qualquer canal eu posso fazer CRM neles, né? Eu acho que esse é o pouquinho do pensamento. Inclusive nos produtos. Quem aí tem o aspirador em pó dentro de casa, dessas robozinhos de aspirador em pó, né? O iRobot, se eu não me engano, ou o da Amazon, que eu não lembro o nome agora, tem um de uma outra empresa também, todos eles começam a coletar informação, estou falando de ano atrás, um ano e meio atrás, a informações super relevantes da tua casa. Como, por exemplo, quantas pessoas tem na tua casa, que ele consegue identificar vozes diferentes. Ele consegue fazer um mapa de calor com o espaço que está sendo utilizado. Ele sabe a geolocalização dele, ele sabe para que lado está vindo a voz, ele consegue fazer um triângulo aqui e as pessoas ficam mais no espaço A, mais no espaço B. Né? Ele consegue ter metragem, ele consegue fazer a planta baixa da tua casa, né? Porque ele tem todas as paredes que ele vai contornando. Então, ele consegue dar para a Amazon, para as empresas proprietárias, se eu, assim como consumidor do produto, permitir, né? Dei lá o next, aceita compartilhar os dados lá que ninguém lê, ele consegue passar essas informações para a marca. E todos eles vêm junto com um aplicativinho, né? Que você põe no teu celular, que daí já te identifica que você logou na tua rede, com o teu e-mail, ele já tem acesso ao teu celular, sabe que hora que você está em casa, que você não está, qual é a tua rotina, qual é a tua dinâmica. É um produto, é só um produto que você tem lá que limpa o chão, mas o volume de informação de first party data que ele está coletando é demais. E aí você começa a entender alternativas disso, né? Eu falei lá da promoção de Seara, né? Do Pix na conta. Na verdade, eles fizeram uma jogada mais interessante ainda, porque só a Seara
do Grupo JBS vai ganhar nessa ativação? O PicPay, né, plataforma aí, wallet bem conhecida de todo mundo, também é do Grupo JBS. Opa, então vamos trazer o PicPay aqui para a jogada, porque daí você tem duas marcas, second party data, né, vamos dizer assim, numa mesma ativação. Ó, galera, você vai receber exatamente 40% do valor, só que eu vou depositar na tua conta no PicPay. Me informa ela. Cara, pico de cadastro no PicPay, pico de ativação com custo de aquisição lá embaixo, onde você tem duas marcas numa parceria fazendo uma ativação única, né, ou casada aí de atuação. Essa é a regra do jogo. Se você não quiser participar da promoção, não participa, tá tudo bem. Mas você pode resgatar ali 40% do valor do seu consumo em produto Seara dentro da tua conta do PicPay. 2 gols, né? Base de dados First Party Data para Seara, para PicPay, integrado com acesso e tudo mais, opt-in, tudo certinho dentro do jurídico. Né? Então, essas novas alternativas acontecem a todo momento. Deixa listado aqui uma série de alternativas dessas coletas de dados. Quando a gente fala de second party data mais velha que existe, que a gente tem na cabeça todo mundo claro, são essas financeiras, né? A Mastercard com o Nubank, Mastercard com o Santander, né? A Visa com a Caixa, a Visa com o Banco do Brasil. Então, essa aqui é a jeito mais, acho que é o exemplo mais óbvio de second party data, de duas marcas te produzindo algo, né? Te dando acesso a um produto ou um serviço e coletando a sua informação. Uma mais recente, completamente offline aí, Marisa com Magalu. Putz, a Magalu super digital, com quiosques agora dentro da Marisa e com trabalhos de pagamento e tudo mais integrados. Então, você certamente começa a coletar informação muito dividida aqui. Essas novas alternativas, parcerias e tudo mais, elas começam a crescer bastante. Quem atua aí com evento, com plataformas de cocriação, de colaborativas e tudo mais, tem isso já numa mentalidade de, putz, como é que as marcas estão juntas, né? Os patrocinadores do South by Southwest que recentemente aconteceu aí. Como é que essas marcas vão atuar, não só de estar lá no evento como exposição de marca, mas vão atuar no Denis, que viu tal palestra, que favoritou no aplicativo dele tal solução, que comentou, que se conectou com tal pessoa, que está buscando informações sobre determinado país. Como é que essas marcas podem aproveitar de tudo isso? Eu conversei com alguns dos executivos aqui dessas marcas lá e confesso que a mentalidade era parte deles para isso. Não sei se tiver alguém aqui que atua nessas marcas, a gente pode conversar mais a respeito. Mas quando eu falei para eles, mas vocês não estão aproveitando para isso, eu senti cara, tamo, mas sabe assim, meio mais ou menos, assim, sem tanta confiança. Então, putz, como é que a gente não está, o investimento está feito, o dinheiro está na mesa, a gente não está nem pedindo orçamento, né? Mas a gente não está com a estratégia, né? Lembra que a gente está no capítulo de Data Strategy? A gente não estava com a estratégia bem orientada para dados. Se a gente não tiver estratégia da galera de negócio, da galera que está ali na frente da lição, a parte técnica não vai conseguir resolver tudo. Então, esse é um pouquinho desse primeiro capítulo. Como é que a gente não esquece dessa mentalidade? Ela precisa existir porque a festa lá do Party Data, dos cookies, third Party Data, vai acabar ou vai ficar cara. Vão se criar caminhos novos para aquilo, mas vai ficar mais caro. Isso é pensamento estratégico de dados, para que a gente possa ter uma construção de analytics aqui, né? Então, a partir do momento que a gente tem um volume de dados dentro de casa importante, a gente consegue aí fazer uma construção de analytics, que a gente pode vir aqui com todo o discurso de mindset, de analytics, da pirâmide, do não sei o quê, que ele é super conceitual, importante, bonito, funciona em um monte de apresentação. Mas eu quero trazer alguma coisa um pouco mais prática do que isso para vocês, que é o nosso dia a dia. Como é que a gente, de fato, cria, através desses dados todos que eu coletei, um combo básico de, seja algoritmos mais avançados, como modelagens de propensão, similaridade, NBO, ou organizar um Data Analytics mais simples, mais básico, como gatilhos, RFV, CLTV,
para que a gente tenha uma atuação super customizada e personalizada com o nosso público-alvo, e aqui serve para qualquer um, né? O RH querendo falar com os colaboradores da empresa. Você pode ter todas essas modelagens se você quiser para os colaboradores. Quem está propenso a pedir as contas? Churn. Quem está propenso a, de repente, solicitar um aumento? Está na hora dele ganhar um aumento, né? Qual que é o lifetime value desse colaborador para a empresa? Você consegue criar uma série de indicadores para fazer uma gestão mais efetiva daquela massa de pessoas, daquele grupo de CNPJs. Então, esse combo básico de análise de dados é o que a gente entende, assim, que ele é necessário para que a gente pare, né, de fazer as pessoas quererem aquilo que eu criei e comece a entender um pouco mais as pessoas para dar para elas aquilo que elas estão esperando de mim, né? Se eu tenho mais e mais informação dessas pessoas, eu preciso organizar elas, senão eu só estou coletando dado, igual a gente falou lá na frente, né, criando cemitérios de dados. Se eu não criar analíticas em cima disso, eu não tenho esse dado de forma acionável, eu não tenho como colocar esse dado no ar. Então, existe um combo que, na minha cabeça, ele é o básico. Ele é a estrutura mínima para que a gente possa ter um processo de trabalho, de relacionamento com esse grupo de pessoas, PF ou PJ, tanto faz, minimamente organizado, customizado e personalizado. Eu vou destacar alguns desses pontos que eu coloquei aqui nessa regrinha aqui em cima, eu vou destacar alguns deles, tá, pessoal? O primeiro deles, momento da relação, né? Pô, eu tô casado há 11 anos já com a minha mulher, casado acho que há 5, há 4, casado há 4, mas eu tô com ela há 11, então existe um momento de relação. É muito diferente de quem está namorando 3 meses ou de quem está casado há 25 anos, né? Existe um momento único daquela relação, que se você quiser usar os conceitos mais modernos de growth hacking, ou os desenhos mais antigos de CRM, de funil de CRM, tanto faz. Você só precisa usar o momento de jornada e ter muita clareza de qual é o momento de relação de você, marca, produto, serviço, com uma pessoa que você quer conversar, de você, RH da empresa, com o colaborador, né? Mas vamos focar aqui em marca, produto, serviço com o consumidor, né? Quer usar lá os conceitos de micromomentos do Google, ou quer fazer uma regrinha simples de jornada mesmo, aquela basicona de aquisição, maturação, blindagem e recuperação desse cliente. Então, tanto faz qual é o momento de jornada que você quer usar, o quão complexo ele é, você não pode abandonar e não ter ele. Ele é carro-chefe nisso de trabalho. Para que a gente possa ter clusters em cima disso. Esses clusters, aqui a gente está falando de atitudinal, mas a gente pode ter clusters também mais sociodemográficos, porque muitas vezes o trabalho pede isso, né? Eu sou aqui a área de performance do iFood, eu preciso ter motorista na rua no sexta-feira à noite que está chovendo para fazer entrega de hambúrguer. Cara, eu tenho que ter um cluster que é daquela geografia. Quem é o motorista que está trabalhando sexta-noite e que pode me ajudar aqui nesse pico de demanda? Né? É um target geográfico, vamos dizer assim. E aí você tem um cluster atitudinal, que é esse que eu acho super válido, que é quem é o motorista que vai reagir à minha promoção de sexta-feira à noite? Eu vou dar R$1 a mais por entrega, R$10 a mais por entrega. Se a pessoa fizer 20 entregas essa noite, ela ganha R$1.000 na conta dela. Tanto faz qual é o cupom que eu vou dar, é uma ação emergencial. Esse é o budget e a linha que a empresa me deu de cenourinha. Qual é o público que eu vou atingir? É todo mundo? Não é. Tem uma série de motoristas que nunca pilotaram sexta-feira à noite. Tem uma série de motoristas que nunca entraram nesses picos de graninha extra, porque, ele não quer trabalhar na pancadaria, ele quer trabalhar mais calmo. Ele está ali, de repente, numa renda extra, numa renda alternativa, né? E tem o motorista que precisa daquele dinheiro para ontem, então ele está nessa pegada, né? Então, esse cluster atitudinal ele é extremamente importante para alinhar a nossa comunicação. E cluster é cluster. Cluster não é público-alvo, né? Target. Cluster não é persona. Cluster é cluster. A gente tem que ter clareza disso, né? Público-alvo da minha marca é mães de 20 a 40 anos, ou igual eu escrevi aqui, casal com filhos, classe AB, acima de 40 anos, que mora em grandes capitais. Legal. Esse é teu público-alvo, que não tem nada a ver com o teu cluster, ele precisa ser mais atitudinal, e para cada cluster que existe, você pode criar uma ou N personas ali em cima disso. Então, essa relação, né, público-alvo, né, público-target, cluster dentro desse público e personas para aquele cluster, ela é sempre uma relação de um para N aqui, dentro dessa linha de pensamento e de planejamento. Se a gente já sabe a jornada, a gente entende qual cluster que ele está, aquela eterna busca por Pareto, porque por
Talvez por sermos seres humanos, a gente quer sempre, né, a lei do mínimo esforço ela tem que estar presente, né? Quanto mais resultado eu tenho com menos esforço, é o melhor dos mundos, né? Então, um RFV, um RFM, né, que em inglês aí que o pessoal fala, é extremamente importante para que a gente tenha, né, uma modelagem de RFV, para que a gente tenha bastante clareza de quem é aquele público, né, que me dá muito faturamento, ou que me dá muito engajamento, ou que me dá muito o objetivo que eu quiser colocar lá na letra V, né, no meu valor, né? Quem é o público que me dá a maior parte do meu resultado? Quem que é o público que me dá um volume melhor de resultado? Então, num exemplo aleatório que eu coloquei aqui, vamos imaginar que a gente olhou para a nossa base de clientes, fez lá recência de compra de transação dele, a frequência de compra de transação dele, e o valor dele nos últimos 2 anos com a minha marca, como exemplo aqui fictício, putz, a gente colocou eles numa pirâmide e organizou. Ó, eu tenho aqui 89 clientes que são responsáveis por 1,6 milhões do meu faturamento e que me dá uma média de 18 mil reais o faturamento por cliente. E eu tenho um outro público aqui que me dá uma média, ó, que tem 40 mil clientes, que me dá uma média de 460 reais o faturamento médio por cliente. Eu preciso aumentar meu faturamento. Em qual dos dois eu vou investir? Eu vou ficar dando cupom para essa galera comprar mais ou eu, de repente, dou cupom para essa galera que comprar mais? Eu vou dar experiência para essa galera que continuar engajada comigo ou eu vou pagar experiência para essa galera aqui? Né? Isso eu estou falando de um faturamento, vamos imaginar, de um e-commerce. Se a gente mudar o ramo, vamos falar que a gente é o dono de um joguinho de celular ali, um Candy Crush da vida. Essa pirâmide aqui vai ter lá os VIPs, as pessoas que acessam todo dia o Candy Crush e passam 40 minutos da vida dela jogando isso por dia. Ela é a pessoa que eu tenho que gastar dinheiro para manter ela na marca ou meu produto automaticamente faz isso? Porque eu tenho um produto que ele é viciante e a pessoa já está lá viciada nele. Né? Se eu sou dono de um Candy Crush, o VIP talvez é o que eu menos me importo em gastar dinheiro e investir para manter ele aqui. Porque o meu próprio produto vai fazer isso. Eu preciso trabalhar nos entrantes, que eu preciso fazer eles ficarem viciados. Eu preciso trabalhar os potenciais aqui, eu preciso fazer eles ficarem viciados. Talvez os VIPs eu invista menos dinheiro. Diferente de um segmento, sei lá, automobilístico, né? De automóveis, sei lá, a pessoa comprou um carro ali na Volkswagen, um carro na Fiat, cara, faz 2, 3 anos, esse é um cliente importante para a gente, ele está num momento de recompra, eu quero que ele recompre comigo, eu preciso muito falar com esse cliente, eu preciso muito estar próximo dele. Então, dependendo do segmento que você atua, essa pirâmide vai te dar alternativas de trabalho para cada um deles. E aí vem uma modelagem um pouco mais trabalhada, um pouco mais complexa, que você precisa ter uma base de dados mínima para que ela se faça importante, né, no contexto, que são os modelos de propensão. Propensão a realizar uma ação novamente. Ah, o Denis joga pôquer toda quinta-feira à noite. O que o Denis vai fazer quinta-feira da semana que vem à noite? Muito provavelmente jogar pôquer. Né? Pode ser que não, mas muito provavelmente jogar pôquer. Pô, o Denis joga pôquer toda... Então, esse é um modelo de propensão. Você está repetindo uma ação a algo. Ah, eu estou ali... o Denis joga pôquer toda quinta-feira à noite. Faz 3 quinta-feiras que ele não vem. O que aconteceu com o Denis? Provavelmente ele está propenso a cancelamento, né? Que são os modelos de churn. Né? Cara, ele está me dando argumentos, ele está me mostrando caminhos de que ele não me quer mais. Pô, o Denis é correntista do banco aqui, ó. Ele, putz, eu falei para ele abrir a conta, eu dei um cartão de crédito, eu falei para ele comprar ali um produto específico, ele fez um investimento, ele tem um seguro comigo, ele é super propenso a eu vender um produto para ele. Puto, o Denis cancelou o seguro, o Denis sacou o dinheiro que ele tinha investido, o Denis cancelou o din-din, o PIC, qualquer título de capitalização que ele tinha, parou de cair o salário da conta dele no mês. Cara, ele é altamente propenso a cancelar a conta comigo. Então, a gente organiza as estratégias aqui do lado direito, né? A gente pode organizar as estratégias de acordo com aquela pirâmide de RFV que a gente falou, alto, médio, valor baixo que esse cliente tem, e se ele é propenso ou não propenso, por exemplo, uma compra, aqui num exemplo aleatório, de calça jeans. Puta, o cara é alta propensão à marca e lovers de calça jeans, ele é nível A aqui, o mais escurinho, altamente propenso. Eu quero gastar mais dinheiro com todas as caixinhas A's aqui do que com todas as caixinhas B's, que são menos propensas a comprar minha calça jeans. Ah, tem um monte de gente que compra um monte de calça de outras coisas jeans aqui, mas não é calça. Então, putz, ela é nota B ou ela é nota C.
Tem gente que não compra nada de jeans. Puta, ela é nota C, nota D. Eu vou gastar dinheiro com essa galera aqui? A não ser que eu tenha um produto de entrada, que eu quero atingir um novo consumidor? Não. Se o meu objetivo é alto faturamento, eu vou focar no A e no B. Se meu objetivo é penetração deste mesmo produto em novos consumidores, o A e o B aqui não me servem, eu vou focar no C e no D. Então, você tem modelagem de propensão aliada às anteriores, você começa a criar caminhos e inteligências de atuação. E de similaridade, né? O Denis nunca jogou pôquer, mas, pô, todos os amigos dele jogam. É mais fácil a gente convencer ele de jogar, que convive num meio que todo mundo faz aquilo, do que alguém que nem conhece ninguém que joga. Então, os modelos de similaridade, todo mundo certamente já navegou por um e-commerce aí, de, todo mundo que comprou isso também compra aquilo, né? Eles trazem um pouco desse olhar. Aqui na brincadeirinha aqui do Simpson com o American Guy aqui, né? Os dois comem pizza e donuts, putz, e o Simpson também cobre a batatinha frita. Então, cara, vamos oferecer para ele aqui a batatinha frita, porque é o único produto que ele não consome dentro de todos aqueles que as outras pessoas similares a ele consomem. Então, modelos de similaridade são super importantes para cross-sell, por exemplo, né? Modelos de propensão super importantes para upsell, por exemplo. Então, um combo básico de modelagem que a gente coloca na ação. Putz, eu tenho uma estratégia de coleta de dados, eu tenho uma estratégia de coletar o behavior daquele consumidor, né? O que ele está fazendo. E eu consigo ter dentro de casa um mínimo de ferramentas que me dão inteligência para esses dados, que me dão análise de fato para esses dados, cara, como não ter uma operação de boa performance minimamente, né? Não vou falar aqui da melhor performance do mundo, mas minimamente de uma boa performance. E para a gente ter esse pensamento de uma operação de boa performance, de alta performance, a gente precisa entender que, né, a gente brinca lá do CRM, eu tento trazer isso já há bastante tempo, de que esse C aqui talvez ele esteja desatualizado, né? A gente sempre está trabalhando com relationship management, seja no cookie da primeira pessoa que acessou seu site, se você é uma pessoa aí que está atuando muito forte em mídia, né? Os conceitos que eu estou apresentando aqui, não é CRM que é da outra área, é um conceito de relationship management, né? Mas aquilo é o quê? Aquilo é um cookie, que você precisa fazer uma gestão desse relacionamento, para você aumentar o grau de intimidade que você está construindo com ele. Ou aquilo é um ID, agora aquilo é um cadastro, agora aquilo é um CPF, agora aquilo fez uma transação comercial. E aí você vai crescendo o teu conhecimento sobre ele. Mas esse novo pensamento que precisa ter em toda a nossa operação, em toda a nossa jornada de performance, eu acho que é um pouco isso. Qualquer usuário ali na ponta, a gente precisa ter uma régua, ter uma forma de trabalhar ele, né? Então, esse pensamento, para mim, ele é importante, de você não ter esse C, né? Não se limitar a customer, né? Se a gente voltar 20 anos atrás no tempo, talvez 15 anos atrás no tempo, eu lembro de a gente ter uma área com 4 ou 5 estatísticos numa empresa aí que eu trabalhei, num banco grande que eu trabalhei, onde a gente tinha uma série de modelagens para ser exatamente qual que é o próximo melhor produto que aquele cliente do banco deveria comprar, e a gente mandava mala direta para essa pessoa, acho que há uns 20 anos atrás. E a gente tinha um orçamento de 50 mil reais para mandar essas malas diretas. E do nosso lado tinha lá alguém que comprava mídia no Facebook com o logout na época. Era o logout do Facebook. Você deslogava ele e vinha aquela telona que era caríssima e que dava 1 bilhão de cliques. Só que era uma telona para todo mundo. E a gente era o Citibank, né? A gente fala, cara, mas a maioria das pessoas não são aptas a ter conta no Citibank há 20 anos atrás, porque era um banco que ele queria contas premium, tinha um corte de salário e tal. Como é que a gente está colocando isso no logout no Facebook? Não tem inteligência nenhuma por trás. Tem, né, um time ali com um tiro de canhão. E a gente aqui com uma série de inteligência mandando uma lá direta. Hoje o mundo está extremamente conectado. Eu consigo ter essa série de inteligência com tiros de canhão. Só que são pequenas balas, né? Não é aquele única bala para todo mundo. São pequenas balas, uma para cada um. Então, quando a gente vai para essa ativação, né, para essa área de performance, com esse pensamento de relationship management, seja o que for que você estiver fazendo, mídia, trade, PR, tanto faz o que você estiver ali fazendo. Se você tiver um pensamento de relationship management, você consegue entender que todo mundo está passando por uma jornada e que essa jornada agora ela é de ultra personalização, e a modelagem e as coisas que a gente falou atrás de analytics ajudam nessa ultra
personalização, para que você entre nesse micro momento. Então, eu vou usar aqui a linguagem do Google, escolher uma daquelas jornadas lá, escolher a do Google lá dos micro momentos, para você entrar no micro momento dessa jornada. Se você escolhesse uma outra jornada, porque aqui eu estou falando do fundo do funil, não, aqui eu estou criando um lead de up funil, tanto faz qual é a linguagem que você quiser usar. O ponto é personalização na conversa, naquele micro minuto, segundo que você tem de atenção desse cliente. Para que esses contents, né, sejam vários, multiplicados por vários, por eles, porque hoje você não tem um hero, né? O time lá de criação, mas eu tenho aqui a Big Idea. Cara, você pode ter uma Big Idea que ela vai ter que ser personalizada para vários públicos e momentos. Você vai ter várias mini Big Ideas aqui nesse momento, porque essa conversa ela precisa ser personalizada. E essa conversa personalizada, ela é uma conversa que não é só da mensagem de ida, ela tem uma mensagem de ida e uma mensagem de volta. Então, você começa a sair plataformas mais modernas, que por trás tem tecnologias aí de blockchain, NFT e tudo mais, onde você vê, vou colocar entre aspas, clubes de relacionamento, que, cara, você influencia no clube. Quem aqui curte aí esporte, ou conhece aí a plataforma Sócios.com, por exemplo, eu tenho lá meus tokens do Timão, do Coringão, e vira e mexe eu tô lá no meu app do Corinthians, e eles falam, próximo jogo, vocês querem que o Cássio entre com qual camisa? O Cássio é o goleiro do time. Ele entre com qual camisa? Com a amarela ou com a azul? Cara, eu estou participando da escolha da camisa. Olha a troca que o clube me dá. E aí, falando ainda de esporte, que você tem uma paixão ali vinculada, cara, mas se eu tivesse mais fan token, ou se eu respondesse o quiz, ou se eu comprasse o ingresso, eu acumulo mais pontos. E aí eu consigo participar de mais decisões dentro do clube, mais decisões dentro do time. Cocriação, colaborativo, esses conceitos todos por trás, preservando a minha identidade, que eu estou num F3, num FT e num Web3. Cara, olha o mundo que a gente está indo de plataforma de relacionamento. Então, o volume de dados é imenso que você tem de troca, você tem acesso direto à informação, o clube tem a minha informação aqui direta, sem pagar para Facebook, qualquer veículo, ele não é um third party data, ele tem acesso direto. Eu liberei o acesso direto à informação, né? Eu vendi a minha informação para o clube, né? Através dessa plataforma, e isso me dá direito a, de repente, atuar lá de alguma forma que eles criam, né, essas gamificações, e você fica ali viciando naquela história. Então, essas novas formas de conversa, de troca, de engajamento, ela é muito bacana. E você pode usar isso para o seu negócio. Então, a Lime lá, aquele aplicativo do pedal ali que você navega, me fugiu o nome ali agora, mas que você vai em cima dele ali, o patinete, do aplicativo de patinete, ela é super bacana em alguns momentos dela na relação. A partir do momento que você tem um aplicativo ali instalado e ela entende a necessidade de negócio, né? Isso aconteceu South by Southwest exatamente semana passada. Necessidade de negócio. Eu tenho muito patinete à noite, né? Parado lá nos hotéis. E as pessoas estão lá no centro da cidade curtindo a balada. Cara, eu preciso que esse patinete saia do hotel, que a pessoa às 6 horas da tarde saiu do evento e foi para o hotel, aí ela voltou de Uber ou foi jantar em algum lugar, não sei o que, está lá no centro na balada de madrugada. Como é que eu levo esse patinete para ela pegar o patinete de novo? Então, eles começavam a liberar free ride em vários momentos. Ou você fazia uma ação, se você pegar o patinete em tal lugar e descer em tal lugar, você ganha uma outra free ride para mim. Cara, às vezes você estava ali do lado, era o caminho que você ia fazer. Aí você faz uma ação para ele e ganha uma free ride, por exemplo. Então, necessidade do seu negócio, que você vai ter que passar um carro, pegar o patinete, fazer o transporte, não sei o quê, cara, ele põe a própria comunidade, né, os próprios grupos de pessoas trabalhando naquilo. Então, essa inteligência que, né, a gente entende de dados, de analytics, para ativar de uma maneira bacana, de engajamento com tua comunidade, com teu público-alvo, ela é super bacana. Data Strategy, Analytics e ação. Super bacana, patinete com app, né? Parece que a gente está falando de tecnologia, mas a gente não está falando de tecnologia, né? A gente está falando de uma estratégia de operação, de performance, onde eu estou evitando um custo, né, da minha operação. By the way, a tecnologia é o caminho, né? Um meio para isso ser feito, uma boa tecnologia para isso. Mas é o caminho, a tecnologia se prende a isso, né? Sendo só um caminho viabilizando aquela ação.
Um exemplo daquele Warren, aquela empresa brasileira, inclusive, ela se reinventa cada um ano e meio. É impressionante como ela se reinventa a forma dela se comunicar. Putz, os caras aqui são uma plataforma de investimento. Você entra na XP, e eu gosto da XP, não é uma crítica, mas você tem os termos todos ali, o técnico, o investimento, isso e aquilo. E se você é uma pessoa que gosta daquele assunto, você conecta na hora. Se você é uma pessoa que não entende nada daquele assunto, igual a minha mãe, por exemplo, ela só quer reformar a casa dela. Ela só quer fazer a viagenzinha do sonho dela, né? E a Warren, por exemplo, tem um caminho de você, cara, eu quero fazer minha viagem do sonho para tal lugar, daqui tanto tempo. Então, ela te desenha, ó, então é esse volume de dinheiro que você tem que gastar, guardar por mês, nesse tipo de aplicação que vai te dar uma boa rentabilidade e uma disponibilidade do dinheiro no tempo que você precisa, né? Vai te dar liquidez. Putz, eu quero juntar meu primeiro milhão, quanto tempo? E o que eu vou fazer aqui com ele? Então, ele faz uma abordagem completamente diferente e vende as mesmas coisas que a XP vende, por exemplo, mas cada um com uma abordagem completamente específica para um público específico. Uma outra dessas mais modernas, indo para as plataformas de mídia mais forte, é um case super bacana que eu vi recentemente da Pizza Hut, na China, numa cidadezinha, esse print aqui é de umas telas de uma cidadezinha aqui que eu chamo Douyin, se alguém souber pronunciar melhor aí, fique à vontade, mas é uma cidade específica na China que eles estavam, cara, Pizza Hut, não estava com tanta aderência, principalmente para público mais jovem, não estava conseguindo falar com eles nem nada. Então, o que eles entenderam? Estratégia ali de influencer, estratégia de social commerce, com um estúdiozinho mínimo criado para cada um deles, né? Então, eles têm ali uma janela, se eu não me engano, pelo que eu entendi ali da conversa, eles tinham alguns desses estúdiozinhos criados em alguns bairros, uma agenda onde essa pessoa barra influenciadora, às vezes mais influenciadora mesmo, às vezes uma pessoa que estava querendo se tornar algo, ou que estava precisando do job e tinha uma boa performance na frente das câmeras, ia para lá, no bom e velho estilo 1406, Shoptime, e ela ficava ali 2 horas fazendo pizza, comendo pizza, explicando, testando pizza, vendo e com propaganda. E ó, agora então vamos resgatar um cupom aqui. Ó, se a gente juntar 10 pessoas para tal lugar, social commerce na veia, direcionando as pessoas para um pedido, delivery, ou para ir na loja, resgate de loja. Só que isso invadiu as plataformas, né? Invadiu ali o TikTok, invadiu ali o Instagram das pessoas do lado, e o aumento do volume de pedido de pizza, porque eu não sei explicar, né? Certamente tem uma explicação técnica para isso, mas eu não sou talvez o melhor público-alvo, não sou lá a pessoa mais conectada nas plataformas sociais. Mas aquilo é viciante, as pessoas ficam vendo. Então a menina está ali falando do cabelo dela e comendo pizza ao mesmo tempo e falando que ela conseguiu um desconto e fazendo um pedido e ali ensinando um negócio. E as pessoas se conectam, ficam ali 10, 15, 20 minutos, se eu não me engano, o tempo médio do live streaming deste case aqui para esta cidade específica era de 8 ou 9 minutos. Pô, uma pessoa ficava 9 minutos vendo a outra falando de algum assunto específico, que era o assunto dela, core dela, mais pizza. E promoção e oferta na mesa, promoção e oferta na mesa. As pessoas se conectando, fazendo delivery, pedido, baixando o app da própria Pizza Hut, coleta de first party data e atuação. Então, você consegue ter novas formas de conversa, cupons personalizados para cada um deles. Tudo que a gente aqui e time nosso de planejamento, de mídia e tudo mais, sabe fazer muito bem, né? Usando a ferramenta correta com o propósito correto. Eu adoro esse daqui, que é o do Domino's, que ele fala menos do meu produto e ele fala mais da indústria. Porque, puta, a Seara precisa saber, todo mundo que compra presunto Seara, ou seria legal todos aqueles modelos que eu comentei com vocês se a Seara soubesse todo mundo que compra presunto? É legal a Ambev saber todo mundo que compra cerveja Budweiser, Skol, Brahma? Ou é legal a Ambev saber tudo que o deles bebe de cerveja, inclusive quando bebe da concorrente? Então, a Domino's criou esse Points for Pies aqui, né, um aplicativinho de Pizza Pound, onde ela dava pontuação para qualquer tipo de pizza. Em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer jeito. O programa dela não era sobre pizza Domino's, era sobre pizza lovers.
Eu quero falar com quem é pizza lover. Eu não quero falar com quem come pizza Domino's. By the way, o resgate do programa e as vantagens são no Domino's. Mas eu quero pegar o comportamento desse consumidor como um todo. Vocês escutam o áudio? Sim. Um áudio em inglês aqui. That's right. Homemade pizza? I guess. Homemade pizza? That's a little better. What about anchovy? Any toppings. Any New York kind style. Deep of dish. pizza. Any pizza. Todo tipo de pizza eles colocaram aqui, até a de brincadeira de borracha ali do cachorro. Então, você no aplicativo bate uma foto, uma imagem de que tem aquela pizza na mesa, ele está ali colocando ponto e tudo mais. Ah, mas e a fraude? E a filha da putagem do público que vai sacanear o aplicativo e tudo mais? Tem algumas restrições, tem algumas regras, tem alguns limites dentro do mês para isso acontecer, mas o ponto é, a maioria das pessoas não são as que vão sacanear o aplicativo, a maioria das pessoas são as que vão, né, usufruir bem dele. E você vai ter um volume de informação importante. A pessoa fez pizza em casa, a pessoa fez a pizza, o homemade pizza lá que ele falou, ele fez do jeito dele, às vezes não é nenhuma pizza, é uma brusqueta que ele saiu ali fazendo. Mas, cara, eu quero saber o comportamento dele em toda a minha indústria, não só com os meus produtos, né? Então, acho que isso é algo super relevante, assim, para a gente ter na nossa cabeça. Porque a gente consegue, daí, potencializar toda a nossa operação de performance, porque eu vou ter uma data strategy muito específica e muito bacana, eu vou ter informações muito mais precisas, porque daí eu tenho uma jornada de consumo real daquele consumidor. A jornada dele não é sobre a minha marca, a jornada dele é a jornada dele, né? Vai daí, minha marca está lá no meio. Não, eu vou ter a jornada dele naquela indústria que eu pertenço inteira, potencializa meus modelos no Data Analytics, potencializa minha jornada no Data Analytics, potencializa o LTV desse cliente, quanto meu custo permissível de investimento nele, que automaticamente, né, potencializa a performance das minhas ações, porque eu tenho mais habilidade e conhecimento dele, para que eu possa construir uma cultura data-driven, né, que a parte da ferramenta está feita, e as pessoas, né, as pessoas estão prontas para essa cultura, né, as empresas, né, e as organizações estão prontas para isso, para que a gente construa uma cultura data-driven. A pergunta do onde estamos, para onde vamos, ela é a óbvia, né, eu estou aqui sentado dentro de uma empresa que ela nasceu no mundo digital, ela é um aplicativo. Puta, ela, na teoria, ela é data-driven desde natureza. Ou eu estou aqui sentado numa empresa centenária, onde as pessoas que estão aqui estão todas aqui há 20, 30 anos, e talvez ela não seja lá a empresa mais data-driven do mundo, e nem quer ser, porque isso vai impactar mudanças, e nós, seres humanos, não gostamos de mudança, ponto final, né? Não é eu adoro mudanças. Ninguém gosta muito de mudanças, é normal do ser humano. Então, quando tira a gente da zona de conforto, a gente pode se divertir muitas vezes quando a gente aceita isso, mas na maioria das vezes aquilo, num primeiro momento, impacta e nos incomoda. Então, onde eu estou sentado, né? Qual a empresa que eu estou para eu poder criar aí essa cultura e esse pensamento de data-driven? O bom é que todo mundo já sabe que, né, essa questão do pensamento data-driven não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Então, tem uma série de pesquisas que mostram aí, se a gente olhar a State of Data 2022, é uma pesquisa que mostra, né, quais são os principais desafios ali para você se tornar data-driven. Então, uma série de CEOs do mundo todo respondeu, pessoas. E ela até aumentou, né, de 2018 lá, que era 80% de pessoas, não, pessoas é o nosso problema para virar data-driven, né? Senior leaders do not display confidence, eles não acham que, putz, a gente vai conseguir de fato fazer isso acontecer, e as pessoas estão pouco preparadas. Então, a gente precisa investir muito em pessoas, porque esse mindset de data-driven, ele é um mindset da cultura do aprendizado contínuo, ele é um mindset da cultura do erro. Eu tenho que errar para aprender, eu tenho que errar. E hoje, principalmente aqui no Brasil e na nossa cultura, errar é ruim, né? Ninguém gosta de falar, ô, chefe, peguei 50 mil e errei num resultado zero, mas aprendi um monte de coisa, né? A gente não liga muito para o aprendizado, a gente quer o resultado, né? Deu certo ou deu errado, né? Tanto faz se deu certo ou deu errado na cultura data-driven. O que você aprendeu com essa ação? Porque se você aprendeu alguma coisa que por acaso deu errado, você aprendeu. Se você aprendeu alguma coisa que por acaso deu certo, você continua aprendendo. Então, o aprendizado contínuo é um mindset específico para essa cultura.
para qualquer coisa que a gente faça, né, desse resumo de tudo que a gente trouxe até aqui, a gente tem uma ação, a gente tem um produto, a gente tem um serviço, a gente tem algo que a gente quer oferecer para alguém, né? O nosso time do RH quer falar para os nossos colaboradores da festa de final do ano. O nosso time de vendas quer falar para os seus consumidores de um público-alvo específico comprar um determinado produto. Essa ação, esse produto, esse serviço tem sempre um público-alvo que a gente quer impactar. E quando a gente faz esse impacto nesse público-alvo, a gente permite, né, a possibilidade, através das experiências, de uma coleta de dados. Qual é o resultado desse meu impacto? Quem gostou, quem não gostou, por que não gostou, para que eu possa entender e analisar a situação, refinar meu produto, meu serviço, minha ação, meu público-alvo, para fazer um novo ciclo, um novo impacto. Esse é o ciclo que vai acontecendo todas as vezes. Refazendo ele de um jeito mais bonito, mais moderno, mais atual, o seu público-alvo está aqui, ó, vivendo a vida dele, na linha de tempo dele, com a pressão dele, pode ser B2B, B2C, todo mundo pode ter um crachá aqui envolvido, mas ele tem um contexto que ele está convivendo e vivendo aqui. E ele está interagindo com diversos devices, né? Desde o aspirador robô lá da casa dele até um aplicativo no celular, mas ele está ou entrando numa loja física, ou indo num evento físico, ele está interagindo de diversos jeitos, diversos ambientes, com uma experiência da tua marca, do teu produto ou do teu serviço, né? Se a pessoa entrou na minha loja, ela está passando por uma experiência. Se ela acessou meu site, se ela acessou meu app, se ela está lá configurando o meu robozinho aspirador, ela está fazendo uma experiência que me permite uma coleta de dados. Uma coleta de dados essa sobre essa experiência e bastante transacional, relacional, ou até uma coleta de dados menos transacional e mais contextual. A data e hora que ela está fazendo isso, a frequência que ela está fazendo isso, qual é o browser que ela está usando para fazer isso. E se você juntar essa informação coletada daquele momento com o Open Data que a gente tem, a Ambev está vendendo cerveja para caramba esse final de semana, mas é feriado, carnaval e está 40 graus no Rio de Janeiro. Ou, puta, não é feriado, a cidade está fechada por um problema X, chovendo para caramba e lei seca na rua. Cara, tem um contexto, né, um open data, um dado público que impacta o comportamento do transacional. Se a gente conseguir juntar essas informações, a gente tem um banco de dados poderoso para o nosso time de analytics trabalhar. A gente aqui tem um cliente nosso que ele trabalha muito com exportação de minério, nióbio especificamente. E aí a gente tem que projetar, né, através de algoritmo, matemática e estatística, a gente faz a projeção de demanda de um determinado país para o nosso pro produto. Cara, você tem um contexto da guerra da Rússia, que impacta completamente a projeção. Todas as metas que a empresa queria, elas foram impactadas por uma variável que a gente não tem controle. Por isso, o Open Data é super importante de trazer para cá esse dado público do ambiente. Uma vez que a gente tem essa informação contextualizada, né, ela dá contexto para o relacional, a gente tem a possibilidade de montar um analytics fantástico. Esse analytics pode influenciar diretamente a experiência desse consumidor, o preço do Uber num dia de chuva, né? É um analytics, um algoritmo que está ali falando, né, lei da oferta e da procura, que muda o preço da busca do carro num determinado momento de pico ou de baixa, né? Ou é um analytics que está ali, para cima aqui, direcionando o negócio, direcionando os executivos, direcionando as pessoas que têm ali o poder e a caneta na mão para tomada de decisão. Que essas pessoas vão melhorar, né, o produto, o serviço, a experiência nas diversas plataformas que chega a informação para o meu público-alvo e que começa uma coleta de dados de novo e por aí vai. Esse ciclo na cultura data-driven, ele tem que acontecer. Eu tomo uma ação, entendo o impacto dela, mensuro o que eu aprendi com ela, deu certo, deu errado, mas principalmente o que eu aprendi com ela e vou para a minha próxima ação. Esse ciclo tem que acontecer. Se eu sou o dono lá do Candy Crush que a gente falou, esse ciclo pode durar 10 segundos. Eu estou testando um botão novo de comprar a vida na determinada tela do aplicativo. Em 10 segundos passou 1 milhão de usuários ali, eu já aprendi se aquilo funciona ou não funciona, se deu certo, se não deu certo, qual é a melhor cor. Ou esse ciclo pode durar 1 mês, porque eu sou lá, de novo, no segmento automotivo, falando de um processo de recompra de veículo, que a tomada de decisão demora. O importante é o ciclo acontecer. Se esse ciclo não acontece, por mais resultado positivo que você tenha, você não aprendeu nada.
Puta, eu coloquei uma ação no ar que foi fantástica e ela bateu todas as minhas metas, parabéns para minha agência. O que a gente aprendeu? Bateu a meta por quê? Né? A próxima ação eu quero fazer exatamente igual. Ah, essa próxima não. Aí quando não bateu a meta, puta, mas a gente teve um monte de problema. Mas o que a gente aprendeu? Né? Acho que esse é o mindset do Data Driven aqui. Então, uma vez que a gente consegue fazer esse ciclo, N vezes, repetidas vezes, para cada caso diferente, a gente está gerando aprendizado e tem aí uma mentalidade bacana. Esse mundo do RIPO, né, que a gente brinca, o High Paid Personal Opinion, né, que muitas vezes, eu acho que esse já está mais controlado, vejo poucas vezes isso acontecer, na verdade, nos dias de hoje, de uma pessoa tomar decisão com pouquíssimo ou nenhuma informação na mão, né? Ele não existe mais, acho que não cabe mais nos dias de hoje, acho que a gente tem que fugir, né, dessa atuação. Eu acho que esse é um pouquinho do que a gente tem ali de mindset e de conteúdo assim para compartilhar, e para deixar alguns takeaways aqui, algumas saídas, né, a gente não se iludir com qualquer outra realidade, né? Os dados estão aí, firmes e fortes, e todas as empresas estão investindo nisso. Não dá para a gente falar isso com aquele time técnico, né? Quem aí não é do dia a dia, da parte de dados, corre atrás, vamos aprender a analisar isso, vamos aprender como manipular a informação, no bom sentido da palavra manipular, porque não vamos viver sem isso, né? E corre atrás do quê, né? Corre atrás de raciocínio lógico, estatística básica, matemática básica e programação básica. Simplesmente sobre isso. Se o problema das empresas não virarem data-driven, ele é cultural, né, sobre pessoas, a gente precisa ajustar a cultura e dar treinamento para as pessoas, e treinamento técnico também, né, para elas se sentirem confortáveis com aquilo, com aquela análise, com aquele resultado, se sentirem seguras na tomada de decisão, né? E aí a brincadeira é que eu não sei se vai precisar correr tanto atrás de estatística básica e programação básica a partir de agora que a gente tem aí os chat GPTs da vida, ou as IAs da vida, trabalhando de uma maneira tão forte para a gente. Vocês viram que ao longo da apresentação eu coloquei várias coisas de afirmações que ele me contou aqui, né? Que o meu me falou. E é muito louco isso, como a gente talvez, né, tá se criando aí, né? Já tem uma série de livros, uma série de coisas que está se criando aí uma nova área, né? O do prompt engineer aqui, né? A pessoa que de fato sabe trocar e passar e ter a melhor informação possível das IAs aí que existem, né? Então o prompt engineer aí tá ficando forte. É muito legal quando você consegue tirar dele as informações mais precisas, assim, que você precisa, e sai daquela camada de resposta mais rasa, mais vazia, né? Que você, de fato, aprofunda ali no problema. Mas, pessoal, aprendizado, tem que ir atrás mesmo. Eu acho que é importante a gente não se prender na tecnologia, porque não é sobre tecnologia, né? É disciplina e realização de trabalho, né? Não é sobre a entrega final, o resultado, bati a meta, não bati a meta, é sobre aprendizado durante, como é que eu bati a meta, como é que eu falhei nessa entrega, o que eu aprendi nessa ação. Não é sobre quantidade, né, de ciclos ou de dados que temos, né, para a gente não cair naquela história de cemitério de dados, é sobre qualidade e confiabilidade daquela informação. Eu prefiro trabalhar com pouco set de dados e que eu tenha confiança naquela informação que eu tenho, do que ter 1 bilhão de nomes de consumidores que eu não tenho nada além de CPF, e-mail e telefone, eu não posso fazer nada com isso, a não ser que eles são consumidores da marca, porque em algum momento se cadastraram em alguma plataforma nossa, né? Não se constrói consultoria data-driven com áreas, cargos, né, poderes. Contratamos um CDO aqui. Cara, tanto faz. Né? A empresa precisa funcionar com um mindset data-driven, né? Não é sobre contratar uma pessoa para resolver problema. Tenho muitos amigos, né, que falaram, fui contratado por tal empresa, estou lá com um puta cargo bacana, um puta salário bacana, e, os caras não vão conseguir sair do lugar, porque querem coisas que eu não consigo mudar a cabeça de todo mundo, né? Eu sou um ser humano só, né? Então não é sobre isso, é sobre processo, sobre disciplina de trabalho, né? E não é nem sobre dados, na verdade, né? É sobre onde a gente pode chegar aí através deles, né? Eles também são meio. Tecnologia é meio, né? A gente ouviu isso muitos anos na vida. Dados também são meio para algo maior aí que isso. Acho que esse é um pouquinho do que eu queria dividir com vocês, deixar aqui com vocês de troca, e estou super aberto aí para a gente ter uns minutinhos aí para
para troca, para perguntas. Fiquem à vontade para anotar aí e-mail, celular, LinkedIn, sinal de fumaça, qualquer canal aí, podem ficar à vontade para trocar comigo. Eu estou super à disposição, que eu gosto demais aí do assunto. E obrigado pelo tempo aí de vocês e pela paciência aí. Espero que tenha sido um tempo proveitoso. Eu acabei não acompanhando o chatzinho aqui, né? Que eu estava na apresentação, mas muito legal. Tabu, te dei um oi aí no comecinho aí, muito legal. Como você está aqui? No último slide, e a Elizabeth, vamos lá. Aí, Denão, como é que você está? Tudo bem, meu querido? Como é que você está, meu querido? Belezinha? Gostei aí da sua apresentação, rever alguns slides aí, foi bacana de escutar aí de novo, cara. Parabéns aí pelo material. Valeu, meu querido, obrigado. É esse mesmo aqui, Elizabeth? Se for, está na tela. Oi? Muito bom. Eu posso dividir aqui esse material, mando aí para o pessoal da Bend, não sei exatamente como de repente isso pode chegar, se a gravação aqui fica em algum lugar e tudo mais, mas eu posso dividir o material sem problema nenhum. Quem quiser me pedir aí, eu salvo um PDF aqui, mando de boa. Ele pode compartilhar com os vídeos por e-mail. O Cadu gravou também, você pode mandar a gravação. Fechado, pode deixar, faço isso. A gravação. Obrigada, muito bom. Obrigada, pessoal. Muito bom mesmo. Legal, obrigado. Eu que agradeço aí o tempo de vocês, viu, pessoal? Ô, Denis, super 10. Inclusive, vou aproveitar algumas coisas aí para minhas aulas. Legal. Muito legal. Eu gostei. Tem um lance que em rentabilização da carteira de clientes, eu costumo usar a matriz do Share of Wallet, né? E esse videozinho da Pizza Hut, da Pizza Domino's, cara, esse aí é muito fantástico. Ou seja, é uma outra maneira da gente identificar, da indústria, identificar a participação do share no cliente, né? Exato. Muito interessante. A gente fez um trabalho desses de cupom fiscal, né? Uhum. Lá de Seara, por exemplo, e era muito maluco da gente olhar e falar, putz, a pessoa está mandando cupom fiscal, tem lá um produto Seara, mas tem lá um produto do concorrente também, né? E como é que a gente, né, numa categoria que, de repente, a gente não estava ali olhando, como é que a gente cria uma cesta melhor de oferta a partir disso e tal. Então, é bem importante mesmo você ter um entendimento do consumo dele como um todo, não só da tua marca, né? Não tem dúvida. E tem uma história, inclusive, né, que o Rap, ele estava... que os supermercados estavam utilizando bastante o Rap, né? Naturalmente, os deliveries, principalmente na pandemia, eles acabaram sendo um fator muito interessante de você acessar os produtos, né? E daí o Rap, ele cresceu, o iFood, eu acho que domina o mercado brasileiro, mas o Rap também, e tem um projeto interessante junto com o Açaí, né? E o Açaí percebeu que quando você tem esses aplicativos, essa é uma mudança muito importante e transformadora, porque você acaba não sendo mais cliente do fornecedor final, você passa a ser o cliente do aplicativo, né? Então, se comprar uma Pizza Hut, a Pizza Hut não sabe que eu existo, porque eu vou pagar para... Então, essa é uma transformação. Daí, o que a Açaí fez ultimamente? Desenvolveu o próprio aplicativo dele, porque ele percebeu que ia perder o cliente. Então, o fato de você perder a origem da informação, você continua vendendo, mas só você perdeu o cliente, entendeu? Ou seja, você não tem nenhum controle do RVV dele, você não tem nenhum controle da assiduidade, da lealdade dele à marca, acabou. Então, e essa é muito interessante.
E tem Legal. um slide seu, que é ali do RFV, se você puder voltar nele, tem um negócio que eu acho que é interessante, que é assim para uma discussão. Deixa eu voltar aqui. Eu estou tomando seu tempo porque ninguém se manifestou, então... Vamos nessa, pô. Tá aqui, do RFV, né? Você falou? Isso. Deixa eu achar ele aqui. A gente tem que falar mais, ó, inclusive. Aqui. Segurança. Habilitar conteúdo. Pronto. Deixa eu compartilhar a tela, né? Que vocês não estão vendo a minha tela. Tô nele. Esse aqui? Esse aí. Porque, nitidamente depende do negócio para saber se eu vou mais no entrante, se eu vou mais no potenciais, se eu vou mais no valioso, se eu vou mais no VIP, depende do contexto, depende da situação e tal. Isso para engajamento. E se eu pensar em prospecção, qual o segmento que eu iria atrás? Dependendo do negócio, muda também, né? É. E você vai no inativos, por exemplo, ali, você vai trazer ele a voltar a ser ativo, né? Por Isso. exemplo, né? Você tem 50 mil aqui nesse caso, 50 mil clientes inativos nessa base. Não, e esse é um ponto interessante, porque hoje existe uma tara no mercado da construção dos personas, né? E daí você construi o persona baseado em quê? No ticket médio maior, no segmento que dá mais... Cara, isso é eu diria assim, acaba trazendo uma ineficiência absurda para os negócios. Absurda. E ninguém se tocou, porque, ou seja, baixa capacidade analítica, né, de entender o dado dentro de um contexto e acaba criando as regras. Não, o meu cliente-alvo é o cliente de maior ticket médio, então eu vou atrás dos VIPs. Tá certo, pode ir atrás dos VIPs. Possivelmente você vai ter vai conquistar eles, mas o seu universo está reduzido, entendeu? Então, eu acho assim, esse é um ponto de reflexão importante, porque ela é uma faca de dois legumes, né? Do lado da rentabilização da carteira, eu preciso de ter também a contextualização do que é o prioritário naquele momento, né? Dentro do contexto, e na prospecção, a mesma coisa, copy-paste. Né? É isso. Então, legal. Mas eu acho super legal ter trazido isso aí, porque... É um conceito, a RFV é um conceito tão antigo, né? Como a gente tem ganhos, né, usando eles, né? Assim, não sei quantas das pessoas que estão aí conectadas conheciam e usam no dia a dia, mas é algo super prático, né? Fácil de rodar, né? Você roda no Excel, se você... mas aqui eu não tenho ferramenta. Você roda ele no Excel e consegue ter uma assertividade, né, de resultado muito bacana. Isso aí. Legal. Muito bom. Parabéns, hein, cara? Parabéns. Valeu. Obrigado aí, viu, pessoal, pelo tempo aí. Obrigado, Du, aí, pelas palavras aí de sempre. Vamos marcar um almocinho aí que faz tempo que a gente não se vê, pô. Isso aí. Legal. Valeu. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abração. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Muito rico. Parabéns. Valeu, obrigadão. Tchau. Até mais. Tchau.